E ó, desespero. Equipe da Rede Globo de televisão se perde no meio da selva amazônica. Vocês acreditam nisso? Foram fazer a matéria, estava tudo muito certo, levaram os equipamentos, mas ficaram 21 horas perdidas no meio da mata. Eu falo, gente, mas o que eles precisavam ir lá? O que eles estavam fazendo? O que o pessoal do Fantástico decidiu se meter? Eu explico para você o que aconteceu. Ó, há 10 anos atrás, você vai lembrar dessa história. Um avião da Gol saindo de Manaus se chocou com um jatinho Legacy, 2 pilotos americanos. Você lembra daquela história? Os pilotos americanos do jatinho conseguiram se salvar, mas 134 pessoas que estavam no avião da Gol, elas foram vitimadas. Elas não conseguiram chegar onde elas queriam porque elas saíam de Manaus e estavam indo para o Rio de Janeiro. Só que no meio do caminho, os 2 aviões acabaram se chocando. O pessoal que estava no jatinho, os 2 pilotos americanos, que saíram de São José dos Campos, conseguiram se salvar. E aí o que a Globo fez? Falou, gente, ó, fizeram a reunião de pauta e falaram assim, ó, como nós vamos comemorar, infelizmente, os 10 anos dessa tragédia, que tal a gente reconstituir esse caso? Fala, ó, boa, o que a gente precisa? Olha, a gente precisa de uma equipe, precisamos do repórter, leva também GPS, porque lá é um local onde inclusive os bombeiros tiveram problema. Entendeu? Tiveram problema. O que eles decidiram fazer? Porque assim, existe a marca de 10 anos. E aí quando eu falo para você 10 anos, é um acidente que ficou marcado, não é? Ficou marcado na história, inclusive, da aviação civil aqui do país. Aí eles pegaram as coisas, falaram, gente, vamos reunir a equipe, vamos pegar os profissionais experientes e vamos mandá-los justamente para a floresta, porque foi muito difícil o resgate. E aí eles falaram, vamos também fazer essa matéria, porque eu acho que vai ser um pouco menos trabalhosa. Eu acho que as pessoas vão se lembrar dessa história, não é? E aí eles foram fazer. Todo mundo com seu belo GPS, só que num determinado momento, eles acabaram se desencontrando. Eles pediram ajuda para o pessoal, para os índios, pediram ajuda também para os locais, só que os índios foram com eles. Os índios também acabaram se perdendo. Ficaram 21 horas presos. Você imagina só, 21 horas presos. Começaram a fazer aquele fogo, só que as árvores são tão grandiosas, que a fumaça do fogo não conseguia passar da floresta. Só num outro determinado momento, que a história começou a ficar melhor, porque o fogo começou a passar da copa das árvores. E você vê só, de uma simples matéria do Edson Ferraz, do jornalista experiente Edson Ferraz, isso poderia ser um trágico acidente. Aí você fala, Thiago, você tem imagem para me mostrar? Eu tenho imagem para te mostrar, inclusive o Edson Ferraz acabou chorando quando as outras pessoas o encontraram, porque eles estavam perdidos no meio. E além das imagens, eu tenho um questionamento. Será que essa matéria merecia uma reconstituição? Será que gastar toda essa grana merecia, não é? Porque isso é uma grana brasileira. Inclusive, se os helicópteros da FAB tiveram que salvá-los, essa grana dos helicópteros é grana da nossa nação. É grana que poderia salvar a vida de outras pessoas. Não que essas não precisassem, mas eles sabiam do risco que era entrar. E mesmo assim, vale a pena o risco de entrar numa mata fechada, numa mata erma, cheia inclusive de predadores? Olha só o que aconteceu. As coordenadas do GPS nos levaram para um lugar qualquer na mata. Olha a fogueira que eu falei para vocês. E a gente não conseguiu encontrar a Força Aérea Brasileira. Sem saber ao certo nossa localização, toda a expedição estava em risco. Nossa equipe vai dormir aqui essa noite. Então a gente termina o dia bem preocupado. Depois de 21 horas perdidos, exaustos e famintos, encontramos a FAB, que voltou à região para fazer um documentário. Você imagina só, Alivia a carga.
Alivia a carga. Gente, você imagina o desespero de estar numa mata fechada, porque assim, aí você fala, Thiago, por que eles não pegam o telefone celular e ligam para alguém? Não funciona, nada funciona, nem aqueles telefones mais, que tem uma recepção melhor, também não funciona nada. A mata é realmente fechada. Aí imagina só você com a sua equipe, né? Porque geralmente vai iluminador, vai o técnico de áudio, vai também o cinegrafista, vai produtor. Ele estava acompanhado pelo pessoal local, mas se nem o pessoal local conseguia sair desse verdadeiro labirinto, que isso é um labirinto. Se olha para um lado tem mato, se olha para o outro lado tem mato, para cima tem mato, para baixo mato também. Você fala, meu, e agora? Como é que eu vou voltar? Essa é a história que fica, né? Porque assim, você fala, tudo bem, eu cheguei para fazer a matéria, o local é ermo, não consigo me desvencilhar das coisas, então eu vou voltar. E quem é que sabe a hora que tem que voltar? E qual é o lugar que tem que voltar se não tem trilha marcada, se não tem absolutamente nada? É mata fechada. Repara, inclusive, como a mata é fechada. Eles fizeram meio que um clarão ali para que eles pudessem ficar acampados. Mas é porque eles fizeram, não tinha esse pedaço. E olha como é dura a vida de repórter. Vai dormir aqui essa noite. Então a gente termina o dia. Repara aí, olha só. Bem preocupado. Depois de 21 horas perdidos, exaustos e famintos, encontramos a Fábio, que voltou à região para fazer um documentário. Olha o tamanho da mochila. Alivia a carga. Você imagina só, gente? Olha a emoção. Alivia a carga. Vocês viram aí a emoção do Edson? Experiente jornalista da Rede Globo de televisão, mas parece criança, não parece criança? Na hora que ele reconhece o pessoal da Força Aérea Brasileira, da FAB, fala assim, gente, pelo amor de que bom! E numa dessas coincidências também, porque eles estavam lá para gravar um documentário, essa coisa toda, porque foram com o GPS, só que o GPS deu erro, até o GPS errou, para vocês verem o quão a gente se orgulha, principalmente dos bombeiros do nosso país, né? Porque muitas vezes, aliás, muitas vezes não, sempre eles colocam a vida em risco, a vida deles em risco, para salvar outras pessoas que, infelizmente, eles não conhecem, não tem nenhum vínculo. E essa daí, eu devo falar para vocês, eu acho que a gente tem que fazer matéria sim. O público merece sim que a gente investigue. Eu falo a gente, porque eu estou falando da classe jornalística. Mas quando a gente não tem a exata noção de onde verdadeiramente a gente está, eu acho que é melhor preservar a nossa vida, preservar a vida da equipe, preservar a vida de muitas pessoas, inclusive que podem nos salvar, do que se meter numa aventura perigosa dessa. Claro que a matéria é uma matéria de interesse nacional, mas eu acho que antes do interesse nacional está a nossa vida, e eu acho que eles foram ousados demais e contaram com a sorte para não ter nenhum problema, porque ficaram 21 horas abandonados. Agora, falando em Rede Globo de televisão, a história que não quer calar é a Adriane Galisteu na Rede Globo. Aí você fala, Thiago, mas por quê? A Galisteu vai. Você lembra aqui que eu mostrei para você as fotos da Adriane Galisteu? Porque uma fonte minha estava sentada na sala de estar ali da Rede Globo de televisão, na recepção. Aí, ele falou, ó, eu sou amigo do Thiago, olha quem tá aqui, eu vou tirar uma foto. Pegou e, ó, clicou Adriane Galisteu lá na recepção da Rede Globo. O que aconteceu? Ó, tá vendo aí, ó? Olha só, eu agradeço todos os dias as minhas fontes, agradeço também aos internautas que mandam as dicas e depois eu também vou lá investigar. Por quê? Essa foto aí, se eu encher a tela para você, não parece nada, não é verdade? Você fala, Thiago, o que você tá vendo aí que eu não tô vendo absolutamente nada? Então eu vou começar a direcionar o seu olhar. Vai direcionando para o vaso. Direciona o seu olhar para aquele vaso que está ali. Quando você chegar e começar a observar o vaso, você vai olhar que tem duas pessoas ali.
Uma dessas pessoas é a Adriane Galisteu, tá vendo o loiro ali? É a Adriane Galisteu. Ela foi para uma reunião na Rede Globo de televisão e essa minha fonte que estava sentada lá mandou essa foto. Bom, bastou isso para começar um verdadeiro zum, zum, zum. Adriane Galisteu vai apresentar o video show, Adriane Galisteu vai ter uma reunião com o Boninho, Adriane Galisteu vai fazer a novela na Rede Globo, que ela já fez Chica da Silva na Manchete. Bom, eu particularmente acho que a Adriane Galisteu poderia sim ser apresentadora da Rede Globo de televisão. Acho que ela poderia sim ser apresentadora do video show. Falta ali uma figura feminina, sabe, que manja mesmo de televisão, não desmerecendo aos colegas que estão lá, ao Otaviano Costa, ao Joaquim, entendeu? Mas depois que a Mônica Iose saiu, falta uma figura feminina presente ali e que saiba fazer o lance. E a Adriane Galisteu é comunicadora de verdade, merecia ter essa chance, só que um verdadeiro zum, zum, zum aconteceu porque o Boninho falou, inclusive entrou nas redes sociais, falou que ela era uma estrategista, ela era boa de fazer marketing e ele só recebeu a Adriane Galisteu como uma gentileza e não tinha projeto nenhum. Aí você fala, Thiago, isso é fato ou é boato? Quando eu falo, eu provo e eu vou mostrar para você. Olha só o que o próprio Boninho escreveu. Por que eu tô falando isso? Porque daqui a pouco eu vou mostrar para você a resposta da Adriane Galisteu pro Boninho. Eu vou mostrar para você, mas olha o que o Boninho escreveu. Impressionante o trabalho de marketing. Eu fui ser gentil e recebi a Galisteu, a pedido dela, e virou um convite da Globo. Puro jogo de mídia. Bom, o mínimo que eu posso falar que o Boninho foi ser extremamente deselegante. Porque se ele recebeu, qual é o problema de receber? Aqui na nossa Rede TV também a gente recebe outros profissionais de outras emissoras e nem por isso essas pessoas serão contratadas pela nossa casa. Até porque receber na sua casa não significa que você tem que contratá-la. Aí, essa foto aí que você está vendo, da Galisteu com o Alexandre Odds, começou o zum, 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 né? Que a Galisteu tinha ido com o Iodice e foram lá fazer, só que a Galisteu decidiu dar resposta pro Boninho. Por quê? Ela foi convidada do Fábio Porchat. E é claro que o Fábio Porchat, que gosta também de uma boa fofoca, decidiu perguntar para Adriane Galisteu. Ô Boninho, entendeu? Eu vou também falar um negócio para você. Você é muito maior do que isso. A Rede Globo de televisão é muito maior do que isso. Que deselegante. Eu também acho, Sandra Nemberg, eu também acho que o Boninho foi deselegante. E poderia ter dado um contorno diferente a toda essa história. Até porque a Galisteu se enquadra, sim, nos programas que ele dirige. Ele dirige um núcleo na Rede Globo. E Boninho, a Adriane Galisteu também merecia respeito, né? Adriane, você pode falar assim, olha, pessoal eu não conheço, mas ela como artista merecia sim o seu respeito. Não merecia que você tivesse escancarado essa história para todo mundo, até porque a Adriane Galisteu em momento algum tinha se manifestado, tinha falado, ó, eu realmente fui convidada para ir para a Rede Globo de televisão. Ela não falou, só que tem um detalhe. A Galisteu, ela atrai esse tipo de mídia. Aonde a Galisteu vai, qualquer passo que ela dá, ela atrai os holofotes, porque ela é sucesso. E vou fazer aqui a minha culpa também. Essa culpa, se alguém tem culpa, esse alguém sou eu. Porque foi eu justamente, com exclusividade, que publiquei essas fotos, mostrei aqui no Tá Sabendo, mostrei no A Tarde é Sua, da Sônia Abrão, que hoje começa às 3h10 da tarde. Então assim, e eu também não tenho nada a ver com isso. A minha fonte falou, ó, ela estava lá, ela foi para uma reunião. Eu acertei. Agora, não precisaria ser deselegante. E aí você fala, Thiago, mas você prometeu que a Galisteu vai responder o que o Boninho falou. Vai responder o que o Boninho falou. Inclusive, ela disse que depois de todo esse imbróglio, o Boninho a bloqueou nas redes sociais. Olha só. Eu fui fazer uma reunião com o Boninho, na verdade. Só, única e exclusivamente. Na entrada no Projac, atrás de mim já tinha editor do jornal tal, editora da revista tal. Falei, Aí entrei e falei com o Boninho. Não ia perder o meu tempo precioso com o Boninho para falar que encontrei 500 pessoas pelo caminho, né? Eu tinha que falar com o Boninho, tem que ser rápida, não pode enrolar. E beleza, fui embora para casa. No dia seguinte saiu em tudo que é lugar, que eu tava lá na Globo, que eu tava lá na Globo, que eu tava lá na Globo.
Mas ninguém me ligou, saiu. E não era mentira que eu estava lá não na dá pra Globo. passar Agora, daí ia despercebida falar também. que eu ia apresentar um programa, daí ia falar que não sei o quê. Isso já não. Eu não plantei esta nota. E ele foi pro Twitter e fez lá um comentário como se eu tivesse sido uma pessoa ingrata, assim, que ele abriu as portas para fazer uma reunião comigo, eu aproveitei e fiz um show de marketing. Queria eu ter esse poder de fazer esse show de marketing, que aí eu nem a reunião com ele eu estaria fazendo outra coisa na minha vida. Mas não é verdade, Boninho. Então me desbloqueia, eu adoro você. Eu não tenho nenhum problema com você, pelo contrário, então não gostaria que você estivesse comigo também, porque tudo que eu não posso, essa altura do campeonato, fora do ar da televisão aberta, é brigar com você, querido. Então assim, deixa eu te dizer, te amo! Boa! Beijo! Agora, entre nós, né, Boninho, isso de bloquear a pessoa parece coisa de primeira série C, né? Ai, não, ela tá fazendo um jogo de marketing, vou lá bloquear. Não precisava também, né? Entre nós não precisa. Agora, o que também não precisava, a chaleira tá apitando e se prepara. Porque a dança dos famosos do Faustão tá rolando, mas parece que tem cantor que terminou o relacionamento e tá ficando com a bailarina. Você imagina só? A mulher tem um bailado tão conquistador que fez com que um cantor terminasse o relacionamento. Eu vou contar pra você. Ah, meu querido! E às vezes... E minha querida também, né? Porque às vezes a arte imita a vida imita a arte e as pessoas acabam se confundindo. Por que eu tô falando isso? Porque aí você é convidado pelo Faustão. O Faustão fala assim, ó, eu quero aquele cantor no meu programa. Aquele cantor que tem uma mansão. Aí você fala, Thiago, ele tem uma mansão? Tem uma mansão. Aí ele é convidado para participar da Dança dos Famosos, tá feliz com o seu relacionamento, mas aí, meu querido, o que acontece? O que acontece? Ele começa a perceber que o remeleixo é diferenciado, entendeu? Que aquele remeleixo da Dança dos Famosos é um remeleixo que faria qualquer marmanjo, ó, ficar com um sorriso de orelha a orelha. E aí, se eu mostrar pra você, olha, me faltam adjetivos pra falar da Juju. Aí você fala, Juju é o nome da bailarina que está com ele dançando no Domingão do Faustão. E foi apontada como a fé, porque ele estava namorando a Crislane. A Crislane já era, ó, sabe aquela velha companheira? Você fala, Thiago, mas esse cantor é velho? Não, esse cantor não é velho. Esse cantor, eu diria que ele tem a minha idade. Só que a Crislane estava no páreo. Todo mundo falou assim, ó, ele fez inclusive uma festa, a Crislane estava presente. E agora, depois que ele conheceu a Juju Fructuoso, esse cantor parece que deu uma segurada no relacionamento dele. E esse cantor, você já deve estar matando a história, porque você matou a Juju Fructuoso, é o Nego do Borel. Aí você fala, Thiago, o Nego do Borel terminou o relacionamento dele com a Crislane? Terminou. A Crislane Gonçalves, que estava com ele há bastante tempo, terminou. Aí, você imagina só, né? Porque o relacionamento é assim, né? O rapaz é famoso, tá lá na Malhação, tá fazendo sucesso em todo o Brasil, aí ele já adquiriu uma mansão. 2 milhões de reais é a mansão que o Nego do Borel acabou de comprar lá no Rio de Janeiro. Aí eu acho que a Crislane já deve ter pensado assim, gente, ó, nessa parte aqui eu vou colocar uma bromélia, na parte de lá eu vou colocar um vaso, porque esse nosso ninho de amor vai ser um ninho especial. Aí, ó, nananina não. Terminou o relacionamento. A mansão fica pro Nego do Borel. E olha só, nós temos as fotos aí da mansão. Nós temos as fotos da mansão, que é uma mansão realmente de deixar qualquer um de queixo caído. Piscina, sabe aquelas coisas? Piscina, quarto todo com mármore, aquela coisa toda, entendeu? Agora, tem um lance que não quer... Olha aí, ó o Nego do Borel também. Eu gostei do cachorro do Nego do Borel. Como é que será que chama o cachorro do Nego do Borel? Porque o Nego do Borel, ele inclusive é um cara que faz muito sucesso, não só no Rio de Janeiro cantando o funk dele. Ele faz sucesso nos 4 cantos do país. Por quê? Porque a televisão acabou projetando a carreira dele. A participação dele lá na Malhação, junto com o Odson, lembra do próprio... Eu esqueci o nome dele. O Odson. Como é que chama, Dani? O Odson, da Malhação, que é fortão. Você não lembra do Fernando Sorocaba? Ih, a Dani tá ruim também. Lucas Luco, eu lembrei sozinho. Obrigado, Dani. Mas é o Lucas Luco que eu tô falando. Que o Lucas Luco,
ele fazia também a novela com o Nego do Borel. Os dois estão indo muito bem, porque o que acontece? Muita gente começa a requisitar para fazer show. Ah, o Lucas Luco pode vir? Pode vir. O Nego do Borel pode vir? Pode vir também. Então, se ele fazia só os shows no eixo Rio-São Paulo, agora ele tem o Brasil inteiro para conseguir fazer sucesso. E dá uma olhada só nessa piscina do Nego do Borel. Ó, vale ou não vale as 2 milhas? Vale. Gente, agora deixa eu só falar um negócio. O pessoal tá falando que a Juju Fructuoso, que é a bailarina do Nego do Borel, eles estão realmente tendo uma fé. Eu duvido, já que a Dani também não soube quem era o Lucas Luco, eu duvido que vocês tenham o trecho, que vocês consigam me comprovar que existe um entrosamento. Você tem, diretor? Ah, diretor. Então coloca aí, dá o play. Cabeça aqui. Mas, tipo, vai assim, ó. Olha aí. Não, eu não tanto. Até o Faustão percebeu. Isso, você é muito linda, maravilhosa, parabéns. Isso, você é muito linda, maravilhosa, parabéns por você. Olha lá, eles dão risada feliz. Ah. Desculpa qualquer coisa, Crislane, me perdoa. Olha, me perdoe todos os casais, mas tem coisa... Ô, Faustão, pô, também você coloca um monumento desse, que dança, que saculeja e que... Maravilhosa. Eu também acho que ela é maravilhosa. Isso é uma ofensa para qualquer relacionamento, entendeu? Coloca a foto dela aí, ó. Enche a tela da Juju Fructuoso. A Juju, olha só, gente. Você acha que isso não pode terminar qualquer relacionamento? Você acha que o coração da gente não bate mais forte na hora que ela mostra esse remeleixo? Que ela tem remeleixo, entendeu? E tem umas bonitonas que elas são duras, né? Parece aquelas estátuas assim, né? Mas ela não, ela tem o... Põe o remeleixo dela aí. Deixa eu ver de novo. Ó, tipo, vai assim, ó. Com todo respeito. Não, não tanto. Com todo respeito. Isso, você é muito linda, maravilhosa. Isso é paixão à primeira dança. Você é muito linda, maravilhosa, parabéns por você. Olha lá, viu a câmera, viu que tava gravando depois do chavequinho, ó. Volta. Olha lá. Você viu ali? Como diria aquela novela, né? Ai, Francisquinha. Pois é, eu vi que rolou a química, que rolou, né? Mas o que aconteceu ali? Eles perceberam que depois estavam sendo filmados, que os ensaios também são filmados da Dança dos Famosos. Ó, por enquanto não se diz nada. Mas ó, Juju, Nego do Borel, ó, tô de olho, viu? Tô de olho pra saber se a chaleira vai apitar pra vocês. E por falar em chaleira apitando, Ivete Sangalo. Você sabe que a Ivete Sangalo, uma das maiores cantoras do nosso país, ela fez a chaleira apitar porque ela decidiu dar um piti. Ela deu um piti lá no Salvador Fest e chamou a atenção no meio do povão. Parou o show e falou: ô, você da plateia, é você mesmo. Você quer ver o que aconteceu? Eu tenho vídeo pra te mostrar, mas depois do intervalo comercial. É apenas 1 minuto, te espero. Ó, e você sabe que a Ivete Sangalo não é de passar recado não, né? Lembra que o marido dela tava lá no camarote e a outra moça lá falou: quer sair, papai? Entendeu? Ixi. Parou o show e deu o recado. E dessa vez a Ivete Sangalo também não fez diferente. Ela parou o show e decidiu apontar para uma moça no público. Olha só. Mulher, tem juízo. Não, você tá grávida. Primeiro desça da cacunda dele que eu já lhe vi. Não, desça da cacunda dele. Ih! Ah, aniversário. Ah, não, Ave Maria, ela esticou assim um negócio com o nome na barriga. Você tá grávida? Porque eu não tô. E as nossas barrigas estão um pouco parecidas. Ei, velho. Como é seu nome?
Paula. Lauese. Ó, desça da cacunda dele. Você tá de quantos meses? Pois não devia estar na cacunda de ninguém. Cuidado com a sua barriga. Eu tô entendendo, não adianta beijo se você não ficar bem. Afaste da grade. Eu vou lhe dar um beijo. Fique aí, não fique aí, mulher. Fique aí. Eu vou até pegar uma água pra você. Venha. Já dá ela. Tenha juízo, mulher. Ô, bicha doida. Olha, fala a verdade, se a gente não precisa de mais artistas, gente como a gente, a Ivete Sangalo, se preocupando porque a menina estava grávida, pediu para ela descer e ainda foi dar água para ela. Gente, a gente se encontra amanhã. Agora tem melhor para você, Zucca, Edu e Mari. Tchau!